E aí galerinha, tudo bom? Prontos para mais um vídeo? Na aula de hoje falaremos sobre a evolução dos jogos eletrônicos, tá? Você aí de casa já ouviu falar no Mega Drive? Já ouviu falar no Atari, Master System, Nintendo? Ou você só ouviu falar em Xbox, Nintendo Wii e PlayStation? Se a sua resposta foi Xbox, Nintendo Wii e PlayStation, fica ligado na aula de hoje que você vai aprender tudo sobre a história dos jogos eletrônicos. E aí galerinha, voltando para nossa aula, vocês sabiam que os videogames caseiros foram criados há mais de 40 anos? Isso! Vocês sabiam que durante esse tempo houve muitas mudanças na maneira de jogar e na sua tecnologia? Então, para entender melhor como isso ocorreu, eles são divididos em gerações. E em cada geração houve alguma mudança, algum incremento de tecnologia, alguma jogabilidade melhor. Então, para entender cada característica e as principais mudanças em cada geração, observe o vídeo que eu vou colocar agora, tá? Pega o papel, pega a caneta e anota para depois responder as nossas atividades. Vamos lá! Primeira geração. A primeira geração de videogames pode ser resumida em um único aparelho, o Magnavox Odyssey de 1972. Magnavox presents Odyssey, the electronic game of the future. O primeiro videogame caseiro comercial. Se bem que o conceito de videogame nele ainda estava bem pré-histórico. Tudo que ele mostrava na tela eram alguns quadrados e retângulos brancos em um fundo preto que movimentávamos usando os grandes controles com discos analógicos. Os jogos vinham em pentes de programação, ainda não eram chamados de cartucho. Folhas de plástico colorido eram colocados em cima da tela da TV para gerar o que podia ser chamado de gráfico, e as regras vinham escritas em livros. O videogame mesmo não processava nada, cabia aos próprios jogadores cuidar para que o colega não trapaceasse na jogatina. O Odyssey estava mais para um jogo de tabuleiro para ser jogado na TV do que para um videogame mesmo. Mas o seu sucesso inspirou uma porrada de outras companhias a fazer clones simplificados, mais funcionais e mais baratos. Normalmente copiando o jogo mais famoso deste aparelho, o de tênis, que ficou conhecido por aí como Pong. Entre os clones mais conhecidos estão o próprio Pong, produzido pela Atari, o Coleco Telstar, Hit your TV to a Telstar, by Coleco. O Cara Terebi Game da Nintendo, Cara Terebi Game 15. e o brasileiro Telejogo. Mesmo simples, o Odyssey foi o responsável por inventar a roda no ramo, e a segunda geração de consoles consolidou o formato. Muito bem galerinha, agora olhando lá como os principais pontos da primeira geração, a gente pode observar que ela foi resumida em um único videogame, chamado Magnavox Odyssey. Vimos também que eles usavam pentes de programação, ainda não existia o que? O cartucho, o CD, então eram pentes de programação. Usávamos também pequenos sacos coloridos tipo bolha, para poder colorir a imagem, para simular um melhor gráfico. Vimos também que o Pong foi o representante dessa geração, o jogo chamado Pong. E que o Brasil tinha um representante, um videogame chamado Telejogo, ok? Agora vamos para o vídeo da segunda geração. Segunda geração. Diferente do Odyssey, os consoles de segunda geração vinham com processadores de 4 ou 8 bits, capazes de computar pontos, controlar as regras dos jogos, gerar imagens melhores e também trazer as primeiras formas de inteligência artificial. Nesta geração,
Os inimigos apenas repetiam um ou outro movimento pré-definido, ou então eram instruídos a seguir ou fugir do nosso personagem. Os consoles eram capazes de trabalhar com mais cores e pontos, gerando imagens simples. Os bonecos na tela trocavam de posição, fazendo animação de andar, pular, etc. Algo que mais tarde seria conhecido como sprites. Os jogos tinham cenários de fundos, telas e fases diferentes, tudo armazenado na memória dos cartuchos, a nova mídia que eles estavam usando. A maioria dos consoles tinham 3 canais de som, que podiam gerar ruídos característicos e até mesmo músicas simples em alguns poucos jogos, como por exemplo o ET. Ouça só que belezura. Os controles vieram em vários formatos, usando alavancas, discos analógicos, um botão só ou mesmo tantos botões que ficava aparecendo uma calculadora científica. A maioria dos jogos tinham como objetivo fazer a maior pontuação possível e as fases programadas iam se repetindo em loop, cada vez mais difícil. O game over vinha quando perdíamos todas as vidas ou então quando fazíamos a pontuação máxima. Os jogos começaram a mostrar aventuras, alguns trazendo histórias simples que eram contadas nos manuais e representadas de alguma forma na tela. Apesar dos gráficos ainda serem bem limitados, a imaginação rolava solta para deixá-los mais convincentes. Mas para o final da geração, apareceram alguns jogos que geravam fases proceduralmente, além de serem capazes de fazer a tela rolar. O primeiro console da geração foi o Fairchild Channel F, de 1976, que trouxe boa parte dos avanços tecnológicos da época. Mas o grande titã da geração, disparado, foi o Atari 2600 de 1977. The Atari Video Computer System is 20 cartridges with 1,300 game variations you play on your own TV set. Ele se tornou um fenômeno de vendas, trazendo um grande impacto na cultura da época e também sendo responsável pela criação do mercado de games. O Atari deixou pouco espaço para os concorrentes brilharem, mas mesmo assim apareceram máquinas bem interessantes, como o Magnavox Odyssey 2 de 1978, o Intellivision de 1980 e em 1982 os consoles ColecoVision, o Vectex e o Atari 5200, uma versão mais robusta do anterior. Isso sem falar de uma tonelada de clones do Atari 2600 produzido por empresas que aproveitaram a falta de regulamentação nas licenças sobre videogames. Isso, mais uma série de decisões malucas por parte da Atari, levou a indústria dos games a quebrar no início de 1983 e por alguns anos os videogames ficaram com baixa popularidade nos Estados Unidos. Beleza, então a gente acabou de ver que nessa segunda geração os videogames agora são capazes de computar melhor os pontos, conseguem controlar as regras, eles têm melhor desempenho gráfico, apresenta também as primeiras formas de quê? De inteligência artificial. E tivemos nessa segunda geração o surgimento de um fenômeno chamado Atari, que foi o grande representante, um fenômeno de vendas dessa geração. Vamos agora para a terceira geração. Terceira geração. Enquanto os videogames estavam mal das pernas nos Estados Unidos, no Japão eles começaram a ganhar força logo no começo dos anos 80, e foi de lá que veio a terceira geração de consoles. Esses tinham microprocessadores de 8 bits, e até por isso essa geração também é conhecida como geração 8 bits. A diferença destes processadores para os das gerações anteriores é que eles conseguiam realizar ainda mais funções, inclusive a capacidade de rolar os sprites pela tela. Isso pode parecer uma coisa boba, mas foi um avanço enorme para os programadores, melhorando muito a qualidade das animações e dos cenários. Na parte visual, os novos consoles tinham maior resolução e eram capazes de exibir ainda mais cores e sprites mais detalhados.
Com isso, já era possível criar uma grande quantidade de figuras reconhecíveis, inclusive heróis de desenhos animados ou dos quadrinhos. Agora a gente não precisava usar tanta imaginação para jogar videogame, a gente já entendia o que acontecia na tela. Os nossos personagens eram capazes de várias ações diferentes, e os inimigos traziam uma inteligência artificial mais interessante. Porém, por conta de tantos elementos, eram raros os jogos em que apareciam mais do que 2 inimigos na tela de uma só vez. O áudio também ganhou uma bela revigorada, já sendo capaz de emitir bons efeitos sonoros e músicas longas e bem trabalhadas. Mais tarde apareceram alguns aparelhos com sintetizadores FM que traziam resultados ainda mais incríveis. Os controles foram novamente simplificados e melhorados, aposentando as alavancas para usar direcionais digitais. Além de todo o hardware na máquina, os cartuchos estavam vindo com maior capacidade, e isso refletiu no tamanho dos jogos. Agora eles não ficavam em loop de algumas poucas fases. Quase todos os jogos de 8 bits tinham início, meio e fim. A história também não precisava mais ser contada apenas nos manuais, elas podiam ser contadas nos próprios jogos, através de diálogos em textos e até mesmo em algumas cutscenes animadas. Alguns cartuchos vinham com bateria para salvar o progresso, sem a necessidade de recomeçar a partida toda vez que desligasse o videogame. Foram criadas leis e regulamentações para a produção e distribuição de jogos, e com isso apareceram inúmeros estúdios produzindo novos títulos e franquias, algumas delas duram até hoje. A geração começou com a Sega e a Nintendo lançando seus consoles praticamente juntas no Japão, em julho de 1983. A Sega com o SG-1000 Sega Video Game SG-1000 e a Nintendo com o Famicom. Porém, o SG-1000 se mostrava muito inferior ao Famicom nas cores, som e jogabilidade. Então, em 1985, a Sega lançou o Mark III, uma versão mais robusta do SG-1000, e que no ocidente é conhecido como Master System. The Sega Master System comes with power-based 2 control pads, light phaser and 2 great video games. A Nintendo lançou seu Famicom no ocidente, mudando o nome para Nintendo Entertainment System, e disfarçou ele como um brinquedo eletrônico, já que, desde a crise do Atari, os videogames estavam com uma má reputação naquele território. Will you be the one to witness the birth of the incredible Nintendo Entertainment System? A estratégia deu certo, e de fininho, eles conseguiram reaquecer o mercado de games nos Estados Unidos, criando um verdadeiro império. Outros consoles também apareceram, como o Atari 7800 de 1986. Oh, the new Atari 7800. We reinvented the video game. E o Commodore 64 de 1990. Fora que alguns microcomputadores pessoais da época ficaram famosos por serem também uma bela plataforma de jogos, como o Amiga, Amiga from Commodore, the computer for the creative mind. O MSX 機能充実 64KB の東芝パソピア IQ 新登場 e o Commodore. Mas as gerações de jogos de PC são bem diferentes, e isso fica para outra hora. Assim como a dos consoles portáteis, que começaram a ganhar popularidade nesta época. Nesse vídeo aqui a gente vai focar nos consoles de mesa mesmo. Beleza, galerinha? Então vimos que os videogames estão evoluindo cada vez mais, né? Então nessa terceira geração, a gente vê que a gente consegue implementar a rolagem da cena. O que é isso? Em vez de você ficar parado, o seu jogo vai movimentando com o personagem. Vimos também que o processador agora é de 8 bits, capaz de gerar uma qualidade gráfica melhor. Então eles começam a introduzir personagens, tipo o Hulk, tipo o Homem-Aranha. Então você já consegue entender o que está acontecendo do outro lado. A imagem já começa a ficar melhor. Os controles perdem o sistema de alavanca, tendo como opção agora um direcional analógico, para cima, para baixo, para frente e para trás. Acontece também
E as regras e as histórias dos jogos agora não vêm mais em livros. Agora já tem a capacidade de armazenar no próprio cartucho. Então, todas essas regras e todas essas histórias já vêm dentro do videogame. E galera, agora nessa terceira geração também surgem duas grandes empresas, a Sega e a Nintendo. Mais pra frente vocês vão ver que muitos dos videogames que vocês jogam ou são Sega ou são Nintendo, ok? Vamos agora para a quarta geração de videogames. Quarta geração. A quarta geração de consoles não trouxe uma inovação tão drástica em comparação à anterior, porém melhorou tudo o que havia antes. Os consoles de 16 bits com cartuchos de maior capacidade trouxeram jogos com mais cores, mais animação, sprites e cenários mais bonitos, melhores efeitos, inteligência artificial aprimorada e músicas ainda melhores, principalmente nos consoles que já usavam sintetizadores de amostras, que substituíram a tradicional musiquinha de videogame. Os controles receberam mais botões e mais funções, e já mostravam a preocupação em deixá-los ergonômicos, adicionando pegadores para deixá-los mais confortáveis. As CPUs ganharam uma forcinha extra com os coprocessadores para funções específicas, como por exemplo, coprocessadores gráficos que cuidavam das imagens, enquanto o processador principal cuidava da parte lógica dos jogos. Com isso era possível colocar mais inimigos e elementos na tela, o que garantia alguns efeitos interessantes, como o Parallax, que é quando objetos do cenário se movem em velocidade diferente para dar mais profundidade. Alguns jogos de 8 bits já estavam mostrando Parallax, mas foram nos 16 bits que este efeito veio com força. Outra função muito conhecida é o Mode 7 do Super Nintendo, que simulava gráficos 3D usando um truque de reescalonar e girar sprites. Sim, 3D, esta geração já queria mostrar esta tecnologia, e com a ajuda de chips especiais nos cartuchos, eles conseguiram fazer algumas coisas bem interessantes. Apesar dos cartuchos ainda reinarem, algumas plataformas lançaram expansores para ler CD, iniciando assim, de maneira tímida, a era das mídias óticas. Show 'em! A maior capacidade de armazenamento desses discos era usada para colocar músicas com qualidade impecável nos jogos. Além de cutscenes com filmes e animações. Quem deu o pontapé inicial na quarta geração foi a NEC e a Hudson, que lançaram em 1987 no Japão o PC Engine, que ficou conhecido no ocidente como TurboGrafx 16. O novo console ainda tinha muitas características de terceira geração, mas o visual dos seus jogos impressionavam demais na época. Por isso, a Sega se adiantou e transformou uma de suas placas de arcade em console, fazendo assim o Mega Drive, lançado em 1988. A SNK fez algo muito parecido e lançou em janeiro de 1990 o Neo Geo, que, se tratando de tecnologia, era um monstro ignorante perto de seus concorrentes. Na verdade, não dá nem para comparar este console com os outros de sua geração, porque, se tratando de jogos 2D, ele só foi totalmente superado 2 gerações depois. É claro que tanta brutalidade custava caro pra caramba, e por conta do preço do aparelho e dos jogos, ele sempre foi um artigo de luxo para os aficionados por jogos de arcade. The future is now, SNK. Somente em novembro de 1990 a Nintendo lançou o seu 16 bits, o Super Nintendo. Now you're playing with power, superpower. A demora para o lançamento permitiu que este console estivesse bem mais atualizado do que os seus concorrentes, e ele foi um sucesso absoluto no Japão desde o seu lançamento. Nos Estados Unidos já não foi bem assim. A Sega aproveitou o tempo para entrar com uma campanha de marketing agressiva e conseguiu colocar o seu Mega Drive, ou Sega Genesis, como era chamado nesse país, no número 1 de vendas por alguns anos.
What are you waiting for, Nintendo to make one? You Super Mario World, wow! What's this one? Oh, this is Sonic the Hedgehog from Sega Genesis. Hey, look at these radical colors. O sucesso da SEGA foi momentâneo, e a partir de 1995, o Super Nintendo conseguiu superar seu número de vendas. Mas aí, o estrago já estava feito, como veremos a seguir. E aí, galerinha, agora sim, hein? Depois da 4ª geração, os videogames estão com gráficos melhores, estão com uma inteligência artificial muito melhor, fazendo com que os seus adversários, os personagens do desenho tenham mais interação com você. O sistema de som fica muito bom, os controles ganham mais funções e tem também o início da implantação do CD. Já com relação aos videogames, surgem 2 grandes lançamentos. A SEGA lança o Mega Drive e a Nintendo lança esse aqui, o Super Nintendo, ok? Agora, a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª geração a gente vai assistir na próxima aula. Um abraço para quem ficou e até a próxima!